Um dos livros que recebi no sábado, como eu contei ontem, foi o Dicionário das Origens das Frases Feitas, de Orlando Neves, um livro que eu não tinha e que é um livro que me interessa muito, porque eu gosto muito desta questão das origens das palavras e das expressões. Comecei logo aqui a folheá-lo, a lê-lo. Comecei também a ver as notas que o meu amigo tinha posto nas várias, em várias páginas. É curioso, fiquei até com vontade de conversar com estas notas, mais até do que com o próprio livro, só que não posso porque este era o meu amigo há uns anos, há bastante, em 1992. Provavelmente o meu amigo de hoje também teria vontade de conversar com a sua versão de 92, porque nós vamos mudando, não é? Quando eu às vezes encontro notas minhas antigas, de há uns 10 anos, 20 anos, fico a pensar o que é que eu queria dizer com isto, ou então não concordo com a nota, ou concordo, ou fico admirado. Bem, eu escrevi isto, nunca me passaria pela cabeça hoje em dia escrever isto nesta passagem. É curioso, nós somos pessoas um bocadinho diferentes. Bem, uma das expressões que aqui está é Arco da Velha. Não vou ler a explicação, isso fica para outro dia ou para outro podcast. Tem, segundo o autor, que ver com a Bíblia. Já percebi também aqui por uma breve investigação que há outras opiniões. Isto acontece quase sempre nesta questão da origem das palavras e das expressões. Mas pronto, Orlando Neves diz que tem que ver com a Bíblia e fica o registro que não está no livro, que se nós já nos esquecemos cá em Portugal que o Arco da Velha é, na verdade, o arco-íris. Os galegos ainda usam muito esta expressão, segundo alguns dos meus amigos galegos me dizem. O Arco da Velha é o arco-íris, e na Galiza ainda se usa isto, pelo menos de forma mais habitual do que em Portugal. Ora, isto lembrou-me da última vez que eu vi um arco-íris, que foi num daqueles momentos, e estou a falar disto porque também tive outro no domingo, num daqueles momentos que nós roubamos ao tempo, ou seja, no nosso dia-a-dia às vezes roubamos pedaços de tempo para estar sossegado, a ler um pouco, ou pelo menos a trabalhar fora da rotina. Ora, num dia da semana passada em que, por causa do facto de o meu filho mais velho, o Simão, não ter agora 2 professores, tem sido uma crise nacional, como nós sabemos, e naquele caso há 2 professores dele que estão de baixa e ele a escola não consegue ter professores substitutos e por isso ele anda com os horários um pouco estranhos, e eu lá consegui num dia ir buscá-lo e depois fui buscá-lo porque era melhor, por vários motivos, ele ir para casa naquele momento, e depois fui pô-lo à escola para ele ter apenas uma aula e decidi, bem, eu não vou voltar para casa e depois voltar para a escola, vou ficar aqui a trabalhar um bocadinho, ou a descansar, também é preciso, não é? E lá fiquei no carro, ao pé do Tejo, a olhar para o rio, para um ponto bastante largo do rio, e a ver um arco-íris. Foi um daqueles momentos de descanso também visual. Nós às vezes ouvimos uma música e ficamos mais descansados naquele momento, naquele sítio. Foi uma espécie de descanso visual para mim, aqueles momentos de serenidade, se quisermos, visual. E pus-me a ler um pouco, depois descansei apenas. Também é preciso não fazer nada, olhar para aquilo que nos rodeia. Foi isso que eu tentei fazer naquele momento, naquele pedaço de tempo roubado. E lembrei-me agora, por causa do arco-íris, foi de facto a última vez que vi um arco-íris. Isto foi, não sei, uma semana, 2 semanas, já não lembro muito bem. Foi há uns dias. Ora, no domingo tive outro desses momentos. O Matias, o meu filho mais novo, como eu tinha dito, teve uma festa de anos, a primeira festa de anos da nova turma. Ele mudou de turma este ano, foi para outra escola, para a escola do irmão, e teve a primeira festa de anos de uma colega. Ele tem 5 anos, mas já tem festas de anos, e era uma festa de anos em Monsanto, no Parque da Serafina. Eu lá fui pô-lo e decidi também, mais uma vez, que talvez valesse a pena esperar, ficar um pouco sozinho a fazer umas quantas coisas que podia fazer ali. Levei o computador, se calhar não devia, mas pus-me a trabalhar um pouco, mas depois parei e estive a ler, sossegado, no meio daquela floresta. O meu filho estava encantado com o facto, com esta noção de ter uma floresta. Ele nunca tinha percebido aquilo, ter uma floresta, já lá tinha ido, mas não se lembrava, ter uma floresta no meio da cidade. Aquilo. Ele assim, isto não é uma floresta, a sério. Isto é uma floresta, Matias. E ele ficou encantado com a ideia e gostou muito do sítio. Pronto, lá estava eu no meio daquela floresta, muito lisboeta, a ler um pouco. E já agora revelo o livro que estou a ler. É um livro que já devia ter lido há mais tempo, até porque é um dos autores que eu já cheguei a estudar,
academicamente, e vou ter de provavelmente fazer um trabalho sobre ele daqui a uns tempos, e é um autor que eu gosto muito, é provavelmente o meu autor inglês favorito, chama-se Ian McEwan, e o livro chama-se Lessons. Eu já o devia ter lido, porque ele saiu há uns tempos, mas isto de dever ler é sempre um bocadinho perigoso, e é agora que me apetece ler, e é agora que eu estou a lê-lo. E lá estive um pouco a ler, pelo menos até o sol descer. Podia ter ligado a luz do carro, é verdade, mas também não é muito fácil ler com aquela luz. A verdade é que os dias acabam muito cedo, e eram 5h30, 6 horas antes ainda da festa acabar, e já não conseguia ler com a luz natural. Agora, reparem, eu neste domingo estive a ler um livro de folhear um livro de Orlando Neves, Dicionário das Origens das Frases Feitas. Estive a ler aquele livro de Ian McEwan, um grande romancista inglês, e mais uma vez isto prova aquilo que eu tinha dito ontem. Não só as bibliotecas são completamente diferentes umas das outras, como a ordem pela qual nós lemos os livros é completamente diferente. Isto, quem acha que podemos ser muito disciplinados nas nossas leituras, esquece que isto é caótico. Isto é absolutamente impossível de prever o que vamos ler. Faz parte da vida. É tal como nós também não podemos prever quem é que vamos encontrar, as conversas que vamos ter, também não conseguimos prever os livros que vamos ler, a que outros livros nos vão levar, os livros que nos vão oferecer, os livros que vamos comprar. Mais vale aceitar isto, mais vale aceitar o facto de nós não termos um grande controle. Claro que eu posso fazer uma lista, agora vou ler estes livros, mas será que é assim tão bom seguir essa lista? Eu prefiro fazer uma lista dos livros que vou acabando, e essa lista existe, e quando eu olho para ela vejo como seria impossível prevê-la, por exemplo, para cada ano. Em janeiro, se eu dissesse, eu este ano vou ler estes livros, seria absolutamente impossível. Lá aparecem os livros que eu mais ou menos imaginaria, ou que em janeiro poderia apostar que iria ler, mas são poucos. A maior parte daquilo aparecem no meio desta boa confusão às vezes não, mas desta imprevisibilidade que a vida tem. Gostava muito de saber se também pensam assim, se as pessoas que me estão a ouvir também se alguém aqui, se alguém dos que me está a ouvir, das pessoas que me estão a ouvir, se tem uma lista de livros e que segue mais ou menos bem, ou qual é que é a forma como vão escolhendo outros livros? É sempre assim, como eu estou aqui a descrever, ou há pessoas que tentam seguir... Claro, às vezes, vamos imaginar, se eu estou a escrever uma tese sobre um autor, claro que vou ter de ler os livros desse autor, isso são casos muito particulares, mas fora disso, alguém quer aqui comentar como é que encontra o livro a seguir, o livro que vem a seguir? Comenta aqui em pilhadelivros.pt neste episódio. Também pode ir ao YouTube, agora este podcast também está no YouTube, como já sabem. Tenho de facto muita curiosidade. E já agora também gostava de saber se alguém aqui tem, por exemplo, tem um destes pares de livros que está a ler ao mesmo tempo, como eu agora tenho este dicionário das origens das frases feitas de Orlando Neves e um livro de Ian McEwan. Eu não sei, será que alguém já leu estes dois livros ao mesmo tempo alguma vez? Se calhar não. Gostava de saber se mais alguém lê dois livros ao mesmo tempo e se tem algum exemplo de dois pares de livros que consideram ser pares inéditos, que ninguém juntou anteriormente. Esta semana está a ser um pouco como estes livros que vão surgindo sem grande lógica. Estou a falar de muitas coisas soltas. Hoje estamos a falar do Arco da Velha, estamos a falar de estar parado a ler, destes pedaços de tempo que vamos encontrando no meio da rotina, e estamos a falar destes dois livros também, eles aparentemente aleatórios, embora façam algum sentido dentro daquilo que pessoalmente me acontece. É assim, é uma semana em homenagem ao caótico que é ao caótica que é a vida e ao caótico que são os livros. Até amanhã.